Nós estamos na série de mensagens sobre o reino de Deus e a sua justiça. O reino e a justiça de Deus. Mateus 6:33. E nós vamos hoje para a quinta mensagem desta série, baseadas nesse versículo 33 e no contexto do que esse versículo está inserido. Vamos ler Mateus 6:33 bem forte. Vamos juntos? Mas você pode ler mais uma vez, mais forte, como quem já está pensando na rabanada depois do café, depois do almoço, ou aquele pudim que ainda sobrou lá na prateleira da geladeira, bem forte, vamos lá? Mas percebi que quando eu falei do pudim, você ficou mais animado e leu mais forte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A primeira mensagem foi sobre buscai, esse verbo no imperativo usado por Jesus. A segunda foi primeiro, o significado extraordinário nesta revelação apresentada pelo Senhor. Depois, na terceira mensagem, nós vimos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus nesse contexto do que Jesus está falando? Por último, nós vimos o que significa a justiça de Deus, que é completamente diferente da justiça dos homens. A nossa justiça, aquilo que nós entendemos como justiça, aquilo que nós estabelecemos como justiça. E hoje nós veremos o que o Senhor Jesus está com isto querendo nos levar a compreender quanto a essas coisas que nos serão acrescentadas. O evangelista Mateus, desde o capítulo 5 do seu evangelho, está relatando os ensinamentos de Jesus no chamado Sermão da Montanha. Quando nesta parte do sermão, ele está falando a respeito da ansiedade que nós, os seres humanos, somos tentados a desenvolver e que traz tantos problemas de saúde física e mental. Como nós estamos enfrentando, sobretudo nos nossos dias, problemas de transtornos de ansiedade, transtornos psíquicos. Jesus, que foi ser humano como eu e você, também foi tentado quanto a estas mesmas coisas. Provisão, que é a necessidade de alimentação. Proteção, que é a necessidade de segurança. Realização, que é a necessidade que todos temos de alcançar sucesso material e satisfação emocional. Jesus foi tentado nessas três coisas. Satanás chega e diz: transforma as pedras em pães, você está com fome. Depois ele vem e diz: pula daqui, porque está escrito que Deus vai guardar você, para você não se machucar. E por fim, ele tenta Jesus dizendo: olha, está vendo aí os reinos desse mundo? Eu vou te dar tudo isso está sob meu domínio, eu vou dar para você, tudo que você tem que fazer é se prostrar e me adorar. Por fim, Jesus afirma, nesse texto de Mateus 6:34, todas estas coisas vos serão acrescentadas, como consequência de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quais coisas? Provisão, proteção e realização. PPR, vamos juntos?
provisão, proteção e realização. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus quer te dar provisão, proteção e realização. Por que é que há tantos crentes, por que é que há tantos cristãos, filhos de Deus, que não estão experimentando provisão, proteção e realização? Talvez esteja experimentando uma dessas coisas, talvez esteja experimentando duas dessas coisas, mas não está experimentando as coisas: provisão, proteção e realização. Vamos olhar todo o contexto, porque ele diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas como consequência, portanto, se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos lá olhar o contexto todo, para nós entendermos melhor, e para isso nós temos que ler desde o versículo 19 desse capítulo 6. Vamos juntos? Desde o versículo 19, eu vou ler, e você vai acompanhar no telão. Melhor, vamos fazer uma coisa: quando a gente lê e a gente fala, a gente lê falando, nosso cérebro vai ter maior facilidade para captar e guardar isso daí. Então você vai ler junto comigo, tá certo? Vamos juntos? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Bem forte agora. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amados, fica claro que Jesus está falando da ansiosa solicitude pela vida terrena, à qual estamos sujeitos, e o quanto ela é usada por Satanás, esta ansiosa solicitude, para roubar a possibilidade de sermos abençoados por Deus, como foi desde o princípio com nossos pais, Adão e Eva. Adão e Eva não foram tentados por ter provisão, porque isso não faltava a eles. Eles tinham tudo. Não faltava provisão para Adão e Eva. Tem muita gente hoje que não lhes falta provisão. Tem tudo dentro de casa. Estão comendo do bom e do melhor. Tem recurso para pagar as suas contas e ainda sobra. Adão e Eva estavam assim. Mas eles foram tentados em outras duas coisas. Lembra que eu disse antes? Tem crente que pode ter uma ou duas destas coisas. PPR, o que é? Provisão, proteção e realização. Adão e Eva tinham tudo. Principalmente, não tinha principalmente, é tudo. Eles estavam protegidos. Eles tinham realização, por quê? Porque não havia necessidade alguma. Eles tinham proteção, eles tinham provisão, tudo. Mas olha só, quem esteve aqui quarta-feira ou participou do culto virtual, eu preguei uma mensagem para dar a você a chave, uma chave fundamental para o ano de 2021, seu ano da virada na tua vida. Quem se lembra? Lembra? Não dar a Satanás legalidade. E a legalidade que muita gente está dando é a legalidade de Jó. Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, que estava se desviando do mal, mas era um religioso. Ele fazia aquilo que fazia por medo de perder o que ele tinha. E ele chega no capítulo 3 e encerra o capítulo 3 dizendo: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia aconteceu. E o que é que Jó temia? Ele tinha uma brecha. Qual era a brecha? Tinha medo de perder as coisas, a condição de vida que ele possuía, aquilo que lhe dava possibilidade de prosperar. Satanás não tenta Adão e Eva a respeito da provisão, não. A serpente usada por Satanás levou nossos pais Adão e Eva a desejarem serem poderosos como o Senhor Deus e não precisarem de Deus para nada. Tentou Adão e Eva a serem autossuficientes. A autossuficiência é irmã da arrogância. Alguns dizem que é o pai da arrogância, do orgulho. Depois de corrompida, destituída da glória de Deus e condenada à morte, em Adão e Eva, a humanidade passou a ser tentada também quanto à provisão. Aí sim passou a ser tentado quanto à provisão. Por quê? Deus amaldiçoou. Ou o homem é quem se amaldiçoou? Foi o homem. Porque Deus diz: quando você comer, se você desobedecer isso aqui, você será o quê? Amaldiçoado pela morte. O homem peca e a maldição da morte vem, e Deus diz para ele: a partir de agora, para você ter provisão, você vai ter que
arrancar da terra com o teu suor. E você vai comer entre os cardos, você vai trabalhar muito, tendo que tirar os espinhos, para você ter a provisão. Então, a partir daí, Satanás começa a tentar também a humanidade com provisão. Provisão, proteção e realização. A humanidade passou a ser tentada quanto à provisão material, o ter. Por isso Jesus está falando. Está sendo tentada quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, onde morar, ter dinheiro para suprir suas necessidades materiais, conseguir a realização dos seus intentos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, das suas aspirações. Jesus claramente afirma aqui, queridos, que há um Deus que concorre com o verdadeiro Deus pela primazia, o primeiro lugar no coração do ser humano, ao qual ele chama de Mamon, ou Deus das riquezas. Quando nós estudamos sobre as civilizações, e se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar que em todas as civilizações, alguma entidade sempre esteve presente, sendo adorada como Deus da prosperidade e riqueza em todos os tempos. Por exemplo, os povos sumérios, acadianos, babilônios, assírios, adoravam Istar ou Inanna como deusa da prosperidade. Os fenícios adoravam Astarte ou Astarote, que era consorte ou esposa de Baal. E nós vamos encontrar no Antigo Testamento o povo do norte, os israelitas, adorando a Baal e a Astarote. Nós vamos ver Jezabel, que era uma mulher desta região, que não era judia, casando com Acabe, que acaba aceitando disseminar o culto a Baal e Astarote. Nós vamos encontrar no Egito dos tempos de Moisés e antes, obviamente, depois, Osíris, Deus da prosperidade. Na Grécia Antiga nós vamos encontrar Tique. Na Roma Antiga nós vamos encontrar Fortuna. No Japão, até hoje, Daikokuten. Para os hindus, na Índia e países da proximidade, Lakshmi. Os povos nórdicos da Idade Média, Freia, e até os nossos dias, no Brasil, assim como lá, em povos africanos, Oxum. A preocupação pela manutenção da vida, o suprimento das necessidades básicas, o desejo pela prosperidade, por realização, sempre foi objeto da investida de Satanás para seduzir o ser humano a se corromper e afastar de Deus por não confiar nele. Em nossos dias, não apenas entidades espirituais têm sido procuradas para se obter sucesso, dinheiro e o amor de alguém por parte dos que creem nelas, mas também o materialismo e as ideologias políticas por parte dos que se declaram agnósticos ou ateus. Fato é que com o avanço da ciência e da tecnologia, o ser humano tem cada vez mais se sentido autossuficiente e se afastado de Deus, gerando um abismo espiritual que repercute em graves danos à sua psique. A cada ano mais se eleva
a quantidade de pessoas sofrendo de distúrbios psíquicos decorrentes da ansiosa solicitude pela vida. O distanciamento de Deus também gera o distanciamento entre as pessoas, que materialistas e carnais vão se tornando insensibilizadas pelo aumento da corrupção, da violência, gerando ainda mais problemas psicoemocionais. Não é isso que está acontecendo? Os hospitais e clínicas estão abarrotados de pessoas procurando tratamento para doenças diagnosticadas como psicossomáticas, ou seja, desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos, provocando múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. Gente que está com o cabelo caindo, aparecendo manchas no corpo, psoríase, coceiras, transtornos psíquicos dos mais diversos. Há uma correlação, queridos, deste sermão de Jesus com a cronologia dos relatos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e que começam na tentação. Eu quero chamar a tua atenção para isso, presta muita atenção. Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos são chamados sinóticos, porque os três fazem a apresentação da história de vida de Jesus com similaridades. É como se um tivesse copiado o outro. E há uma correlação desse sermão de Jesus com algumas coisas que acontecem antes e depois. Veja a cronologia. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13, Lucas 4, de 1 a 13, relatam o episódio da tentação do Senhor Jesus. Mas veja a cronologia, nesses três evangelhos, primeiro, Jesus é tentado, logo depois, Jesus realiza milagres, aí ele prega esse sermão. Primeira coisa, Jesus é batizado, logo depois vem o quê? A tentação. Depois vem o quê? Jesus realiza milagres, sinais e maravilhas. E aí Jesus prega esse sermão. Quando Jesus diz: por que vocês estão ansiosos a respeito do que vocês vão comer, do que vocês vão beber, do que vocês vão vestir? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e todas estas coisas serão acrescentadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus Cristo era 100% homem. Amém? Amém? Vê se tem alguém que está precisando de libertação perto de você. Aliás, de um exorcismo. Tem não? Ei! Ah, saiu. Tinha um espírito de sono aqui, mandei embora agora, você viu? Ah, se percebeu alguém, isso aí ficou liberto. Jesus, ele era 100% homem. Ele tanto foi 100% homem que ele foi tentado. Se ele foi tentado é porque ele poderia cair na tentação e pecar. O primeiro homem criado perfeito por Deus estava num ambiente perfeito que era o Éden. Ele não pecou. Ou ele pecou? Ele pecou. Agora, Deus faz vir à terra, ser gerado um novo ser humano perfeito. Jesus Cristo. E esse ser humano perfeito também tinha que ser tentado. E ele deveria resistir à tentação para chegar no fim da sua existência, cumprindo o propósito para o qual veio a essa terra. Pagar o preço de remissão da dívida de pecado de todo aquele que crer e o receber como Salvador e Senhor. Ele é tentado.
como ser humano, embora sendo Deus encarnado, a palavra do Senhor diz que ele não usurpou ser igual a Deus, deixando a sua glória e habitando entre nós como ser humano. Eu e você somos como ele foi, passíveis de sermos tentados para pecar. Quando Jesus prega esse sermão e ele diz: por que vocês estão preocupados com o que vai ser amanhã, comer, beber, vestir, a necessidade de realização, proteção, provisão? Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vai abençoar vocês. Sabe por quê? Porque ele tinha autoridade como ser humano para dizer isso. Por quê? Porque ele foi tentado e ele venceu. E como foi que ele venceu? Como Deus ou como ser humano? Ele venceu como ser humano. Satanás chega para ele, que estava no deserto, com fome, sofrendo privação de alimento, e Satanás diz para ele: você não é filho de Deus, cara? Você não é Deus com o Pai? Então você tem poder, transforma essas pedras em pão e come. Se você é o filho de Deus, ele desafia. Mas Jesus diz para ele: está escrito. Onde? Na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é tentado como homem, e como homem, ele tem que superar a tentação. E como é que ele supera a tentação? Ele estava debaixo do jugo, ele estava sob a autoridade do reino de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Satanás leva ele para cima do templo, no alto do templo, pináculo, e diz: ei, já que você quer usar a palavra de Deus, se você é filho de Deus, lembra que está escrito: o Senhor não deixará que você tropece numa pedra, mas vai mandar os anjos para cuidar de você. Então, se você é filho de Deus, pula daqui. Deus vai ter que cumprir essa palavra. Ele não disse que vai fazer? Jesus não era para ali vencer a tentação como Deus, não. Ele tinha que vencer como homem, e como homem que ele foi, Jesus Cristo, como eu e você, ele vence a tentação se submetendo à autoridade do reino de Deus. Ele usa a palavra de Deus mais uma vez e diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás o leva para o alto de uma montanha e mostra os reinos lá embaixo e diz para ele: tudo isso eu te darei. Você não precisa passar pelo que está preparado para você, não. Eu posso tornar você rei sobre todos esses reinos. Tudo que você tem que fazer é se prostrar e me adorar. E Jesus, como homem, tinha que superar e suplantar esta tentação. E ele supera e suplanta, se submetendo à autoridade do reino e à justiça do reino. E ele diz: o quê? Está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Jesus então tem autoridade para dizer: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer amanhã e beber? Por que vocês estão preocupados com as coisas dessa vida? As aves não trabalham e ainda assim não falta alimento. As plantas, as flores não têm que trabalhar e ainda assim o Senhor, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão maravilhosamente quanto elas. Se as aves do céu e as flores do campo morrem ou são arrancadas e lançadas no fogo, vocês que são a coroa da criação são mais importantes do que elas. O Pai não vai cuidar de vocês? Jesus tinha ou não tinha autoridade para falar? Mas veja, volto aqui à cronologia. Depois de batizado, Jesus é tentado. Depois da tentação, ele vence a tentação. Aí o que vem? Poder sendo manifesto através de Jesus contra as hostes espirituais da maldade agindo na terra. Ele cura enfermidade, ele expulsa demônios, ele faz milagre, ele transforma água em vinho,
Ele produz uma pesca miraculosa. Ele faz sarar o doente, faz andar o coxo, faz o cego enxergar, ressuscita morto. Por quê? Porque ele venceu a tentação. Amados, somente o Evangelho de Marcos não menciona o Sermão da Montanha, mas registra igualmente os demais. Jesus é tentado, realiza milagres logo depois. Há algo no Evangelho de Mateus sobre a tentação de Jesus que nos dá um esclarecimento importantíssimo a respeito da autoridade de Jesus ao pregar sobre a fundamentalidade do homem confiar em Deus para ser abençoado. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 4. Vamos voltar um pouquinho. Nós estávamos lendo Mateus 6, agora vamos Mateus 4. Vamos para o início disso tudo, quando Jesus é tentado. Mateus 4, de 1 a 11, diz o texto sagrado: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para quê? Para quê? Meu amado, Deus está permitindo tentação, Deus está permitindo Satanás vir com tentação contra a tua vida. Deus tem permitido o diabo assolar você com tentações, mexendo na tua fraqueza. E por que o Senhor está fazendo isso? Porque Ele é mau? Porque Ele é sádico? Não. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio de quem? Do maligno. Mas o mundo inteiro não foi criado para o maligno. O mundo inteiro foi criado para mim e para você. O mundo inteiro foi criado para o ser humano. O mundo inteiro foi criado para a humanidade. Deus, depois que criou tudo, criou aquele que Ele queria para colocar aqui, ter relacionamento com Ele, o ser humano. Mas nossos pais, Adão e Eva, sendo tentados, pecaram. E Satanás passou a ter domínio sobre este mundo. Mas nós ainda estamos aqui. E para que nós tenhamos poder, para que nós tenhamos autoridade, para que nós tenhamos provisão, proteção e realização, para que nós tenhamos esta ação de Deus na nossa vida, temos que vencer as tentações. Sem vencer a tentação, não há bênção de Deus. Sabe o que há? Ação do meu braço. E quem é que consegue, com a ação do seu braço, conquistar alguma coisa que permanece? Onde está toda a riqueza de Eike Batista? Onde está toda a riqueza de Sérgio Cabral? O que aconteceu com PC Farias? Onde está toda a riqueza, toda a pompa e circunstância, José Disseu, Zé Genuíno, Dilma, Lula e tantos outros? Tudo perece, cedo ou tarde. Porque quem está a serviço do maligno é ser humano. Satanás não tem amizade com o homem. A palavra de Deus diz que o diabo está aqui para roubar, matar e destruir. Não tem ninguém que se faz amiguinho de Satanás, que está ali, ó, unha e carne com ele, e que ele dá, tudo que ele dá é para arrebentar e desgraçar e destruir, não só aquele, mas todos aqueles que se espelharem nele. Está lá olhando, olha lá, o cara desfilando, você está na praia, foi para a praia de ônibus, pegando lá 3, 4 conduções para chegar na praia, aí você está na praia, vê lá, um político corrupto, safado, o nome dele está na Lava Jato, ele já está lá, foi condenado, veio o Supremo Tribunal Federal, disse que o cara, canalha, safado, ladrão, bandido, mas eles soltam. Aí você está vendo o cara desfilar de iate passando na tua cara, e você ali, na areia da praia, onde você chegou, depois de pegar 3 conduções. Aí você olha e diz assim, aí, não tem jeito mesmo, olha lá, o negócio é fazer o mesmo. Satanás vai destruir a vida dele, mas vai destruir também a vida de um monte de gente que está olhando
e dizendo: isso aqui é o país da impunidade. Pode ser impunidade dos homens, da justiça dos homens, mas não da justiça do reino. Jesus teve que vencer as tentações. Eu e você temos que vencer as tentações. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Meu irmão, minha irmã, deserto não é lugar para a morte de crente. Deserto é lugar para a vitória do crente. Você está passando por um deserto? É para você ser aprovado, porque no deserto é onde você é tentado. No deserto é onde você é tentado, quando vem aquela coisa para dizer: e aí, cadê Deus? Você foi dizimista, você foi ofertante, você esteve envolvido no trabalho, você estava lá batendo de porta em porta, falando de Jesus, e agora está aí o teu desemprego, e você recebendo cesta básica da igreja. Deserto. Tem gente aqui que já andou no deserto e foi fiel, e por causa disso Deus abençoou, abriu as janelas do céu e derramou. Mas coisa triste é ver com o tempo como Mamon consegue dominar sorrateiramente a mente de crentes que um dia foram abençoados porque venceram a tentação do deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, daqui a pouco eu digo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Há dois fatos importantíssimos aqui nesse texto, irmãos, que eu não sei se você percebeu. Primeiro, Satanás vem e tenta Jesus quando ele está no deserto. Transforma, rapaz, água, pedra em pão aí, come, você não é filho de Deus? Jesus faz o quê? Se submete à autoridade do reino. Ele submete a Deus. Ele diz: não, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do coração de Deus, da boca de Deus. Satanás deixa Jesus sair do deserto. Jesus sai do deserto, ele leva Jesus para o templo. Lá no alto do templo, Satanás tenta, Jesus pula, Jesus resiste o diabo. Jesus faz o quê? Se submete à autoridade do reino. Jesus diz: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Duas vezes Jesus resiste ao diabo, se submetendo à autoridade de Deus. Na terceira, como é que Jesus faz? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por que Jesus não falou na primeira? Sabe, irmão, haverá momentos em que você estará fragilizado. Você terá a palavra de Deus, mas você ainda está fragilizado.
Você está com fome. Com fome, a gente tem dificuldade até para pensar direito, não é? Eu conheço gente que com fome fica igual cachorro na hora de comer. Você chega perto, ele até rosna. O prato ainda está vazio. Você vai para colocar, ele está assim já com assim, ele não está nem vendo a comida. É a fome dele. Tira até o humor. Jesus está fragilizado pela fome. Ele é um ser humano como eu e você. Ele está fragilizado pela sede. Ele é um ser humano como eu e você. Ele faz o quê? Ele resiste o diabo se submetendo à autoridade do reino. Submete à autoridade de Deus. Ele diz não. Está escrito. Não só de pão verá o homem. Haverá momentos em que eu e você estaremos fragilizados. E a palavra de Deus diz assim: é melhor serem dois. Jesus estava fragilizado, mas ele não estava sozinho. Quem foi que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Foi antes ou depois dele ser batizado? Você foi batizado? Recebeu o Espírito Santo? Ou você está esperando aí receber o Espírito Santo, começar a falar em língua? Em algum lugar diz aqui que Jesus falou em línguas. Falar em línguas é um dom, amém? Amém? Falar em línguas é um dom que o Espírito Santo dá ainda hoje, amém? Está na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo diz, não é dom que todos terão. Jesus resiste, se submete. Vem a segunda tentação, Jesus resiste, submete. E a cada vez que Jesus resiste e se submete, ele está ficando o quê? Mais forte. Você já foi, quem é que já foi para a academia? Pelo menos uma vez. Fez ginástica na escola. Lembra do segundo dia depois da ginástica na escola? Ou depois do primeiro dia na academia? Como é que foi para subir a escada? Ai, né? Todo doído. É ou não é? Foi tomar até um remedinho para ver se passava aquelas dores musculares, porque, fala sério. É ou não é? Mas aí passou o segundo dia, veio o terceiro dia, veio o quarto dia, veio o quinto dia, daqui a pouco, passa um mês, vai fazer uma nova avaliação. Aí o professor de educação física, ou personal trainer, chega lá e diz assim, está na hora de mudar. Antes você estava levantando 5 quilos, ele agora disse, vai levantar 15. Aí você pensa, 15? Primeiro dia que você vai levantar 15. Segundo dia, todo doído de novo, igual foi o primeiro dia. Por quê? Porque seu corpo acostumou e desenvolveu força. Agora ele está te levando a um estágio mais elevado. Para você conseguir levantar mais peso, é preciso desenvolver mais força. Jesus vai para o segundo, ele desenvolve mais força. E quando chega no terceiro, Jesus está ali como um homem cheio do Espírito Santo. E ele diz o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Ei, meu irmão, sabe por que você tem sido um crente mimimi? Porque você não resiste nem na primeira. E a palavra de Deus diz, resistir ao diabo. E ele, por que ele vai fugir? Porque ele vai ver você ficando cada vez mais forte, mais crente que não lê a Bíblia, crente que não estuda a palavra de Deus, crente que tem aplicativo da igreja, com estudo devocional, da mensagem, o pão vivo, o pão da palavra de Deus, que é proporcionado para as suas ovelhas, e que durante a semana não rumina. Quando vem a tentação, envergonha Deus, cai. E o que é que Satanás põe na boca depois daquele que cai? Eu sou fraco, eu acho que não tem jeito, mas é tão difícil. Sabe por que é difícil? Porque você não se alimentou da palavra, você não submeteu à autoridade do reino,
Você não procurou a justiça do reino. Primeira coisa, Jesus exerce autoridade. Você terá autoridade quando você se submeter à autoridade do reino. Quando você se submete à autoridade do rei, você é empoderado pelo rei. Você recebe do poder que vem do Altíssimo, e você pode dizer a Satanás, você pode dizer aos demônios: sai daqui, eles têm que sair. Você vai enfrentar as adversidades, não com mimimi, com chororô, não desenvolvendo transtornos. E essa palavra aqui é uma palavra profilática, para você não vir a ter. Porque se você já desenvolveu, se submeta à autoridade do reino. Busque ajuda. Procure o teu pastor, procure o teu parceiro de prestação de contas. Mas tem crente caindo em pecado. Por quê? Era para estar andando em dois, está andando sozinho. Está sendo tentado, a carne está querendo, fica quietinho, não fala nada, não compartilha. E a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas eu nem pequei. Jesus diz: se você olhou, já desejou, já salivou, está planejando, o pensamento está vindo, o pecado já está em você, e você não compartilha. Melhor serem dois, mas você anda sozinho. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Amados, primeira coisa, Jesus ordena: vai-te, Satanás. Por quê? Porque ele está cheio de autoridade, ele está revigorado no espírito. A carne ainda está fraca, ele ainda sente fome, ele ainda não comeu. Satanás o está tentando, ele está ainda na situação do deserto. Segunda coisa, depois que Jesus resiste a primeira, resiste a segunda, e cheio de autoridade, ele manda Satanás embora, resistindo a terceira. Lê, por favor, o que diz o final, a última frase do verso 11. Então, bem forte, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A providência de Deus só veio depois que Jesus venceu a tentação. A vitória veio com o seu prêmio depois que Jesus venceu o maligno. Você está sendo tentado, você está passando pelo deserto do desemprego, você está passando pelo deserto da tua empresa que foi fechada por causa da pandemia, você está passando o deserto porque você está tendo que receber cesta básica e assistência de Deus através da igreja, que a igreja que é de Jesus não faz favor para crente nem para ninguém, a igreja que é de Jesus serve, servindo ao Deus Todo-Poderoso, amém? Mas Satanás quer que você se sinta com vergonha, e você deve sentir vergonha mesmo, se esse deserto é porque você pecou contra Deus, por não ter honrado a Ele. Você estava empregado, mas estava amaldiçoando o emprego que Deus abriu a porta. Você disse: Deus abriu a porta, e depois se tornou um murmurador, como aqueles que ficaram no meio do deserto antes de chegar a Canaã. Mas mesmo que seja isso, vença a tentação, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Eis que chegaram os anjos e o serviram. O que nós aprendemos aqui, amados? Que quando resistimos a Satanás com as suas tentações e exercemos a autoridade do nosso livre-arbítrio, pela nossa razão,
por crermos e confiarmos na palavra do Senhor, ou seja, por estarmos sob o jugo, a autoridade do Senhor, Satanás tem que nos deixar. Ele não pode resistir. Segundo, é então quando experimentaremos a ação do Senhor para nos dar a provisão, a proteção e o poder para a realização que tanto desejamos e necessitamos. Se nos submetermos ao reino de Deus, se buscarmos viver pela justiça do seu reino, então teremos poder sobre o diabo e seremos abençoados. Pensa sobre isso. Você está passando pelo deserto? E o que é que você tem feito no deserto? Você se sente fragilizado e você se tornou um crente mimimi, chorão, que vive dizendo para Deus: Senhor, por quê? Você é um crente que vive reivindicando, você está na fase do sindicalismo chorão dos crentes. Que vive chorando: Senhor, mas eu, Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por quê? Porque não tem como nós reavermos a autoridade que nos foi dada quando Deus deu a Adão, nosso pai, e que foi perdida por ele, subestabelecida para o inimigo, se nós não nos submetermos por fé, obediência, submissão à autoridade do reino, do nosso Deus e do seu Cristo. O que você faz quando passando pelo deserto? Deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar de aprendizado. Mas deserto é também lugar de batalha. É quando fragilizado Satanás vem para roubar o nosso futuro. É quando ele vem para matar nossa fé, nossa confiança. É quando ele vem para destruir o nosso relacionamento com Deus. A consequência de nos submetermos ao reino de Deus e à sua justiça é de que todas estas coisas nos serão acrescentadas: provisão, proteção e realização. Meu irmão, minha irmã, você pode se tornar alguém tão insensível ao Espírito Santo, porque influenciado pelas ideologias humanas, pelas filosofias vãs desse mundo, pregadas nos ambientes acadêmicos, sobretudo pelos socialistas e esquerdopatas de plantão, que não creem em Deus, são ateus ou são agnósticos. Você pode entrar naquela pseudo-verdade de que tudo é causa e efeito meramente, sem nenhuma ação espiritual concorrente. Para experimentar ali na frente o mesmo que todos que se levantam e chegam até alcançar lugares altos o fazem para cair estrondosamente de lá. Onde foi parar o grande império babilônico? Onde foi parar o grande império assírio? O que aconteceu
com o império de Gengis Khan, dos Césares em Roma. O que houve com toda a grandeza, opulência e influência do império de Alexandre o Grande? O que aconteceu com a Alemanha de Hitler? O que aconteceu com o Brasil de Lula, de Dilma, de José Genuíno, de José Dirceu? De Sérgio Cabral? Se você é um cristão, se você é um filho e uma filha de Deus, para que você está aqui na terra? Por que Deus não te levou para o céu quando você recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Você é um crente que está envergonhando a Deus porque você comercializa coisas que são pirata. Ah não, pastor, não é pirata, é réplica. É pirata, é a mesma coisa. Você é um crente que tem internet em casa, mas é a internet do miliciano ou do traficante. Pastor, mas se não for assim, eu não tenho internet. Então não tenha. Porque prosperidade, verdadeira prosperidade, é ter paz, equilíbrio e satisfação. É aquilo que vem por consequência de me submeter à autoridade do reino e à justiça do reino. Se você na tentação não resiste, se você não se fortalece no espírito, se alimentando da palavra de Deus, quando da tentação você cai, é envergonhada e não pode receber do Senhor. Mas Jesus morreu naquela cruz, inocente, tendo superado e vencido toda a tentação, como ser humano, como eu e você, porque ele se submeteu. E sabe que coisa interessante? Olha que coisa interessante. Coloca, por favor, Marcos capítulo 1, 12 e 13 na tela. Lucas 4, 13. Olha como é que Lucas, o evangelista, termina o relato sobre a tentação de Jesus. Quando Jesus manda Satanás embora, ele encerra o relato da tentação de Jesus dizendo assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Agora está Jesus lá no Monte das Oliveiras. É a noite em que ele está sendo traído. Ele sabe que aquela é a última noite que ele vai passar com seus discípulos. No dia seguinte ele estará preso, torturado e será morto. Ele chama Pedro, Tiago e João. Jesus não andava sozinho. Em todo lugar que ele ia, nos momentos cruciais, ele tinha seus 3 mais chegados. Mas mesmo eles, tinha um momento que tinha que ser só ele e o Pai. E ele se afasta deles. E diz a palavra do Senhor que com hematidrose, ou seja, com uma angústia tão intensa que ele suava gotas de sangue, ele chega diante do Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A fragilidade de Jesus, que ele não viveu ali no deserto, ele que foi fortalecido lá e venceu todas as tentações. Agora Satanás o está tentando naquele momento. Ele está fazendo Jesus pensar em tudo que ele vai sofrer, cada momento,
tudo que ele vai viver, o escárnio, a traição, a dor de ver pessoas que ele amou tanto, que andaram com ele, que receberam o ensinamento, que vão traí-lo, que vão dar as costas para ele, que lá na cruz ele estará sozinho sem eles. Ele está angustiado até a morte. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. 3 vezes ele vai à presença do Pai. E na terceira vez, ele vai na primeira, ele volta. Ele vai na segunda, ele volta. Mas na terceira, ele venceu as 2 primeiras. Na terceira, mais fortalecido, tal como lá no deserto. Ele diz para o Pai: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ei, meu amado, você pode ter passado pelo deserto. Você lembra do deserto? Foi duro, foi difícil, mas por causa da tua fidelidade, porque você se submeteu à autoridade do reino, à justiça do Senhor, você se submeteu, você foi abençoado, você foi abençoada, você recebeu coisas extraordinárias que você não imaginou. O Senhor fez milagres na sua vida. Passou o tempo, Satanás não desistiu. E sorrateiramente ele veio chegando, ele veio chegando, ele veio chegando. E eu pergunto a você: como é que anda a tua sensibilidade à voz do Espírito Santo? Qual é a justiça que você tem buscado? Com que mente você tem pensado as coisas? A mente da justiça de Deus, a justiça do reino ou a justiça do mundo? Com que paixão você tem estado envolvido com o reino de Deus e a justiça do Senhor? Bem pode ser que Satanás já esteja te enganando há algum tempo e você ainda não se deu conta. E o papel dele é roubar aquilo que a duras penas, pela fé e a submissão, você conquistou debaixo da autoridade do Senhor.